Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivaldo falando. Vamos dar início a mais uma aula nossa, né? Falaremos a respeito de triângulos, continuaremos falando de triângulos e hoje falaremos sobre triângulos isósceles e as suas propriedades, triângulo retângulo e suas propriedades e o teorema de Pitágoras, ok? Primeiro começamos, nós vamos falar sobre todas as propriedades, depois a gente terá um quadro de questões e atividades lá no final do vídeo, explicando como resolver algumas aplicações dessas propriedades, tá? Primeira coisa que a gente precisa analisar, que um triângulo isósceles, tá? Ele tem algumas particularidades específicas, né? Temos que o triângulo ABC, ele é isósceles. ABC, porque nós temos aqui A, B e C, são os vértices do triângulo, tá? Os três cantos do triângulo. Então, quando o triângulo é isósceles, primeira coisa que a gente precisa saber, duas das suas medidas são exatamente iguais. Se aqui for 5, esse lado aqui vai ser 5. E a terceira aqui, que é da base, ela tem que ser uma medida diferente. Pode ser maior que 5 ou menor que 5, tá? Aqui poderia ser um 3 ou poderia ser um 7. Tanto faz, tá? Ele vai ser isósceles, mas ele precisa de essas duas serem exatamente iguais, ok? Nós temos logo lá acima o que a gente chama do ângulo do vértice oposto à base. Como assim? Se a base está aqui, o ângulo está logo à frente da base, é o ângulo do vértice oposto. Significa que é o nosso ângulo diferente. Nosso ângulo diferente. Como assim ângulo diferente? Porque esses outros dois aqui embaixo, ó, o ângulo B e o ângulo C, eles são exatamente ângulos iguais, tá? Ângulos iguais. A gente vai ver mais aí nas outras propriedades. Primeira propriedade: os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, ou seja, como eu disse, ângulos iguais. Então, o ângulo B nosso aqui e o ângulo C nosso aqui, eles são ângulos exatamente iguais. Se a gente pegar aqui um exemplo, se a gente colocar aqui como 55 graus, este aqui também vai ter que ser 55 graus, tá? Então, 55 mais 55, nós temos o que? 110 graus. O que sobrariam para o lado de cima, 70, né? Lembrando que a soma dos ângulos de dentro de qualquer triângulo tem que dar 180, né? Somando as três medidas aqui tem que dar 180 graus. Mas voltando aqui para as propriedades nossas aqui, né? Primeira parte, a gente já falou, né? Triângulo isósceles, os ângulos da base são sempre iguais. Ângulos da base, tá? Mesma medida. E aqui algumas informações. Quando isso acontece, o lado AC, que é esse daqui, ele é exatamente igual com o lado BC, né? Então aqui eu tenho AB e AC, tá? Deixa eu só corrigir. AB e AC são ângulos iguais. Nós temos aqui na primeira marcação. BC, que é o que está aqui embaixo, é a base. É o lado diferente. São medidas diferentes. Portanto, a gente costuma dizer que o triângulo ABC ele é isósceles com essa colocação. Então nós temos algumas afirmativas válidas aqui, ó. O lado AB e o lado AC são iguais, são semelhantes. BM e MC são medidas iguais. BM aqui embaixo, ó, nós temos esse M, porque se a gente pegar do A lá em cima até a base, essa linha pontilhada, ela divide o nosso triângulo em dois triângulos iguais, tá? Dois triângulos iguais. Ela é a bissetriz e dividindo em dois triângulos iguais. Então, do B até o M, que é a metade, é a mesma medida do outro B, do M até o C, tá? E segunda propriedade. Em um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura relativa à base elas coincidem, elas são a mesma coisa. Esse pontilhado está aqui no meio, ó. Ao mesmo tempo ele está sendo a mediana, M, ao mesmo tempo ele está sendo a bissetriz, dividindo em dois ângulos, o nosso ângulo beta e o nosso ângulo gama, que são as letras do alfabeto grego, e ao mesmo tempo ele está como se fosse a altura aqui, ó, embaixo, porque ele está dividindo em dois ângulos de 90 graus aqui no cantinho. Então ele coincide nessas marcações em si, tá? No triângulo retângulo, nós temos a seguinte parte, né?
todo triângulo retângulo, primeira coisa, ele precisa ter o nosso ângulo de 90 graus. É obrigatório ter esse ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo de 90 graus tem, por sua vez, dois outros ângulos agudos. Dois ângulos agudos. E a gente vai falar sobre eles depois. Aqui e aqui. E a soma desses dois ângulos agudos, ela vai dar sempre vai dar 90 graus. Aqui é o ângulo B, faltou a letrinha B aqui. Se você somar esses outros dois aqui, ó, esse de B mais esse de C, eles vão dar 90 graus também. O que vai dar 90 dos dois de cima, mais 90 desse aqui do de baixo, 180 graus. Mas voltamos para outra parte. Todo triângulo retângulo, ele é formado dessas três medidas externas. A maior medida do triângulo, que está geralmente oposta ao ângulo de 90 graus, ela é chamada de hipotenusa. Maior medida, tá? Que ela vai de B até C, a maior medida. Você vai olhar a maior medida, você tem a hipotenusa. E as outras duas medidas que são menores, elas são chamadas de cateto, tá? Cateto. Então eu tenho um cateto, dois catetos. OK? Dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um cateto respectivamente congruentes, ou seja, iguais. Se os catetos forem iguais, elas são chamadas de medidas congruentes, ó, tá vendo? São exatamente iguais. Esse 1 com esse 1, o 2 com 2 e o 3 com 3. Então nós temos o ângulo de 90 graus, o ângulo A mede 90 e o outro 90 também. Então, nesse caso, os dois ângulos medem 90, tá? 90, 90 em si. E aí nós temos algumas coincidências, né? Aqui nós temos a setinha indicando a medida desse ângulo precisa de 90 e esse aqui também é igual a 90. Então, 90, 90 aqui nos dois. O que faz com que o B daqui seja igual ao B desse daqui e o C daqui seja igual ao C daqui. Então, são congruentes as marcações. Se colocarmos um triângulo sobre o outro, justaposto, né? Medindo C, os dois triângulos vão ter exatamente as mesmas marcações. Se você colocar um do lado do outro, veja como é que eles ficam, tá vendo? Formam exatamente como se fossem iguais pontos de marcação em si. Segunda propriedade. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares. Como assim complementares? Quer dizer que a soma dos dois ele vai dar 90 graus, tá? Então, aquilo que a gente tinha falado lá no início na outra parte. Esse ângulo aqui, o ângulo A, ele é de 90 graus. Então, quer dizer que o ângulo B mais o ângulo C aqui, ó, eles somados, eles têm que dar 90 graus. Por isso que eles são chamados de complementares. Isso porque a soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180, tá? Se eu já tenho esse aqui que é de 90, os outros dois tem que dar os outros 90 que vão fechar os 180 graus. O teorema de Pitágoras é uma outra propriedade do triângulo retângulo, né? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Aqui a hipotenusa A, que é a maior medida, cateto C, cateto B. Isso aqui em atividades e exercícios, a gente vai ver depois, são substituídos por números, né? E aí eu vou ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C elevado ao quadrado, certo? Essa fórmula aqui a gente vai utilizar para fazer em atividades. Aqui, exemplo. Aqui eu tenho o teorema de Pitágoras, esse primeiro aqui já resolvido, né? Só para vocês entenderem como é que está, né? Então, se eu tenho aqui a nossa hipotenusa, x ao quadrado, cateto 60 ao quadrado, mais o cateto 80 ao quadrado. A ordem dos catetos aqui você pode colocar qualquer um primeiro, né? Você pode colocar 80 ao quadrado, depois o 60, dá no mesmo. Então, x ao quadrado é igual a 336, 00. 8 ao quadrado, 64, 00. Aí você vai e soma os dois valores, que vai dar 34 mais 64 dá 100. E aí a gente extrai, no caso, a gente faz o que aqui agora? A gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada dos dois lados. Ou seja, a gente tira uma raiz quadrada daqui e uma raiz quadrada daqui, certo? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, a gente cancela aqui, vai dar x.
E a raiz quadrada de 10.000 vai dar igual a 100. Então a gente descobre que esse x aqui de cima da figura, ele é igual a exatamente 100, tá? Opa. A segunda figura aqui nós temos dessa forma e a gente calcula também usando a mesma regra, né? Então a gente vai pegar os nossos catetos x ao quadrado mais 20 elevado ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Veja que a gente pode alternar a ordem. A gente pode colocar primeiro a hipotenusa e os catetos do outro lado da igualdade, mas a gente pode colocar primeiro os catetos e depois a hipotenusa. Então a dica que a gente fala é: aquele que tiver com a letra você coloca primeiro, tá? Se for os catetos, você coloca logo no início. Se for a hipotenusa, você coloca no início. X ao quadrado é igual a 4 mais 400, que é o 20 ao quadrado. E do outro lado, por sua vez, nós temos 25, que dá 625, né? X ao quadrado é igual a 625 menos 400, x ao quadrado, 225. E aí, como eu falei, agora é só tirar a raiz quadrada daqui e a raiz quadrada daqui, e você chega ao resultado para a questão, ok? Dessa forma. Bom, tirou a raiz quadrada, chegamos ao valor do x. Agora a relação dos triângulos isósceles, né? Como que a gente faz dos isósceles? Se a gente sabe que, sabendo que o triângulo abaixo é equilátero, determine x e y. Equilátero e isósceles. Equilátero quer dizer que todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, então a gente vai calcular o valor do x, depois a gente escolhe o valor do y. Então nós vamos ter o seguinte, que 2x, deixa eu colocar aqui do lado, não? Que 2x mais 1, que é desse lado, é igual à medida que está do outro lado, 3x menos 3. Então são medidas iguais, porque eles são equiláteros. 2x menos 3x é igual a menos 3 menos 1. 2 menos 1 dá menos 1x, e menos 3 menos 1 dá menos 4. Como aquilo não pode ficar negativo, a gente usa a propriedade de multiplicar pelo menos 1 e troca o sinal aqui, né? Então vai ficar x é igual a 4. Se descobrirmos que x é igual a 4, para descobrirmos y, a gente precisa apenas calcular uma dessas duas medidas trocando o x pelo 4, né? Então vamos colocar aqui 2x mais 1 é igual 2 vezes 4 mais 1 é igual 2 vezes 4 é 8, mais 1 é igual 8 mais 1 é igual a 9. Então esse 9 aqui é o nosso y. Quer dizer que cada lado do triângulo equivale a 9, né? Então aqui é 9, 9 e aqui é 9. Como ele é equilátero, descobrimos o valor do y. Agora precisamos descobrir aqui o valor dos ângulos alfa e o ângulo beta, usando a propriedade dos nossos triângulos retângulos. Aqui são dois triângulos retângulos, né? Então, veja que esse tem a medida com A e esse tem medida com alfa. Então, são lados congruentes, lados iguais. Então, a gente vai colocar 3A é igual a 2A mais 10 graus. Vocês sempre reparem nas letras, tá? Você vai usar sempre o que tiver a mesma letra para fazer o cálculo. O que tem x com quem tem x, o que tem A com quem tem A, o que tem y com quem tem y, porque precisam ter letras iguais para efetuar esse cálculo, né? Se não tiver letras iguais, não dá certo. Então, chegamos ao ângulo alfa igual a 10. Já o outro ângulo, nós vamos ter 5b, ou 5 beta, né? Igual a beta mais 48. Então, 5 beta menos outro ângulo beta igual a 48, que dá 4 betas igual a 48 graus. Continuar aqui na frente. Isolando o nosso ângulo beta, nós temos 48 graus dividido por 4, que chegamos a um total de
12 graus para beta e 10 graus para alfa. Essa de raciocínio lógico, você efetua menos cálculos, mas você vai analisar por causa da divisão que nós temos, né? Nós temos um triângulo maior dividido em dois outros triângulos, né? Com a linha no meio dividindo em dois triângulos. O que é que a gente vai fazer? Descobrir o valor de x e o valor de y. Ok. Então a gente vai usar primeiro esse triângulo maior para descobrirmos o valor, certo? Triângulo maior aqui, em que nós temos 40, 80, que é 50, 85 aqui, ó, que é 55 mais 30, e vamos descobrir quanto mede esse cantinho aqui do triângulo, ó, usando a relação dos 180 graus, né? Dessa forma. Então, se eu colocar aqui 180 menos 85 menos 40 graus. Deixa eu tirar essa parte daqui e colocar ali para cima. 180 menos... Se eu já fizer a soma aqui, 85 mais 45 dá 125 graus. Então, já faço direto. Que dá 55. 55. Então, esse ângulo aqui nosso aqui do canto, ele mede 55. Por que eu descobri esse ângulo? Para a gente calcular o valor de y, tá? Y é igual a 180 menos 55. Então, nesse caso, se aqui deu 55, ó, isso aqui é um triângulo isósceles, né? Porque 55 aqui e 55 ali. E aqui, então, é o outro do x que vai dar o 180. Então, portanto, a medida de y, 180 menos 55, nós vamos ter o 125, né? Que é o contrário da conta anterior que fizemos aqui acima. E o valor de x, nós vamos ter 180 menos o valor daqui desse canto com o dali, que é o 55 mais 55, que dá 110. 180 menos 110 igual a 70 graus. Então, y é igual a 125 e x é igual a 70 graus. Calcularmos x, y e z aqui, né? Primeira relação, vamos calcular o valor de x lá em cima, ó. Então, a soma dos três ângulos aqui no triângulo que ele forma dá 180. Então, x é igual a 180 graus menos a soma dos outros dois, né? 105 mais 35 dá 140. E 180 menos 140, então x é igual a 40 graus. Agora veja aqui, o z, ele tem aqui um de cantinho com o 105, né? Ele não precisa, a gente tem que fazer conta. É o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Eles são iguais, né? Lado a lado. Então, ele é 105 graus. Então, se eu sei que z é 105, para calcularmos o y, que é o último aqui, eu vou na relação do 180 novamente, menos a soma dos outros dois ângulos, que é o ângulo z 105, mais o ângulo e, que é 50. 105 mais 50 dá 155. 180 menos 155, nós temos o que? 25 graus para o ângulo y. Ok? E para fechar aqui, nós temos essa última parte, um ângulo que a gente precisa descobrir o valor de x, sabendo que nós temos o traçado das bissetrizes, né? A figura mostra um triângulo isósceles, se ele é isósceles, então aqui e aqui são medidas iguais, tá? Então, se lá em cima é 80, para 180 sobra um 100, né? 180 menos 80 do lado A, sobra o 100 para os dois da base. Então, aqui é 50 e aqui é 50. Só que esse 50 aqui de baixo foi dividido em dois, né? Pela bissetriz que ele fala, né? Sendo BD e CD bissetrizes dos ângulos. Então, o triângulozinho que nos interessa aqui, que é esse, nós temos o x, 25 para cá e 25 para cá. Por que 25? Porque ele é bissetriz, né? Ele foi dividido ao meio. 50 foi dividido ao meio, metade de 50 é 25. E aí nós precisamos descobrir o valor do x. Então, para descobrir o valor desse x, nós temos que fazer o quê? X é igual a 180
180 graus menos 50, que é a soma dos dois 25 aqui, né? Portanto, aquele nosso ângulo X ele é de 130 graus. 130 graus, ok? Então, é isso. Por hoje, nós temos essa aqui a parte do vídeo. Estudem, analisem as questões, procurem tirar as dúvidas durante a aula, tá? E não se esqueçam de estar sempre pausando os vídeos, voltando nas partes que tiver na dúvida para poder compreender o conteúdo, tá bom? Até a próxima.